Nossa aula de hoje é sobre o artigo 1809 do Código Civil. O artigo 1809 do Código Civil trata da aceitação da herança pelos sucessores, pelos herdeiros. Diz o artigo 1809, falecendo o herdeiro, antes de declarar-se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros. Preste bem atenção, se um herdeiro falecer antes de declarar se ele aceitou ou não uma herança que tinha o direito a receber, o poder de aceitar a herança passará para os seus herdeiros. Vamos ver um exemplo. João faleceu e deixou de herança uma casa. Pedro é o único herdeiro de João. Pedro tem um filho chamado Rafael. Pedro morreu 2 meses após seu pai João e morreu antes de declarar se aceitava ou renunciava à herança de seu pai. Como Pedro morreu antes de declarar se aceitava ou renunciava à herança de João, o direito de aceitar a herança passou para seu filho Rafael. Agora, Rafael poderá aceitar ou renunciar à herança em nome de Pedro, por direito de transmissão. Se Rafael aceitar a herança em nome de Pedro, a herança passará de João para Pedro e depois de Pedro para Rafael. E isso tem uma consequência óbvia, que é a geração do pagamento por 2 vezes do imposto de transmissão. Agora vamos prestar atenção no que diz o final do artigo 1809. Falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, isso nós já estudamos. Agora o final, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. Primeiramente, vamos deixar bem claro que a sucessão que fica sujeita a uma condição suspensiva, que é um evento futuro e incerto, somente poderá ocorrer se a pessoa tiver deixado um testamento e previsto uma cláusula condicional no testamento, pois a sucessão legítima não admite cláusula condicional. Então, por partes, o que o artigo 1808 quer dizer é que existe um testamento com uma cláusula condicional suspensiva e essa cláusula ainda não se implementou, ou seja, a condição ainda não ocorreu. O herdeiro testamentário faleceu antes de implementar a condição prevista no testamento. Como a condição não ocorreu, não houve aquisição de direitos em relação ao herdeiro testamentário. Ele não adquiriu direitos porque ele faleceu antes de implementar a condição. Então, é óbvio, como não houve aquisição de direitos pelo herdeiro testamentário, o poder de aceitar a herança não passa para o herdeiro do herdeiro testamentário falecido, haja vista que ele nem chegou a adquirir o direito. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. João faleceu e deixou de herança uma casa. João não tinha herdeiros necessários, então João fez um testamento e deixou a casa de herança para seu sobrinho Rafael. O testamento de João previa uma condição para Rafael poder receber a herança. O que Rafael tinha que fazer? Rafael deveria completar o doutorado em Direito, que é um evento futuro e incerto. Ocorre que Rafael morreu antes de completar o doutorado. Assim, a condição suspensiva não se implementou. Por esse motivo, Rafael não chegou a adquirir o direito de receber a herança, que era a casa. Como a condição suspensiva não se implementou, Rafael nunca teve o direito de receber a casa de herança. Assim, os filhos de Rafael não poderão ter o direito de aceitar a herança deixada por João em nome de seu pai. O parágrafo único do artigo 1809 diz que os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira herança. Então, nós vimos que o caput do artigo 1809 diz que morrendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar a herança passa para os seus herdeiros, que o artigo chama aí de chamados à sucessão do herdeiro falecido. No entanto, o parágrafo único diz que os herdeiros somente poderão aceitar ou renunciar à primeira herança se tiverem aceitado a segunda herança. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. João faleceu e deixou de herança uma casa. Pedro é filho e único herdeiro de João. Pedro é proprietário de um apartamento e Pedro possui um filho chamado Rafael.
Pedro faleceu antes de declarar se aceitava a herança de seu pai João. O direito de Pedro aceitar ou renunciar à herança passou para o seu filho Rafael. Ocorre que, nos termos do parágrafo único do artigo 1809, Rafael somente poderá aceitar ou renunciar à primeira herança, que era a herança de seu vô João para o seu pai Pedro, caso ele tenha aceitado a segunda herança, que é a herança de seu pai Pedro. Alunos, isso parece difícil, mas tem muita lógica, pois se Rafael renunciar à herança de seu pai Pedro, é como se Rafael nunca tivesse sido herdeiro de Pedro. Então é óbvio que ele não teria mais o direito de decidir pela aceitação da herança em nome de Pedro. Por isso que ele precisa aceitar a segunda herança para depois ele poder aceitar ou renunciar à primeira herança. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Nos termos do artigo 1809 do Código Civil, falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, ao menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspessiva ainda não verificada. Parágrafo único do artigo 1809 diz que os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira herança. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Direito em Tela.